Dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre movimentos sociais no Brasil e na América Latina nas décadas de 1950 e 1960 e também sobre os movimentos de contestação social nos Estados Unidos. Vai ser uma aula bem completa, a gente vai fazer um apanhado geralzão aí, mas também com bastante profundidade em alguns temas que normalmente ficam de fora, porém são bem importantes para entender o contexto da Guerra Fria e o desenrolar da segunda metade do século XX. Então peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Então comecemos com a América Latina. Para entender o desenrolar da política latino-americana no século XX, a gente tem que retornar para o século XIX. E a gente tem que lembrar da constante interferência dos Estados Unidos da América nesse cenário. Como o país mais poderoso politicamente e belicamente do continente, ele vai reagir aos seus interesses geopolíticos, ou seja, ele vai alinhar os territórios a seu pensamento político. Um exemplo bem famoso e que cai bastante em vestibular é a questão do Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt ele vai se colocar aqui ele numa charge, né? Theodore Roosevelt numa charge, rebocando uma frota de guerra aqui no Mar do Caribe. E aí ele carrega em sua mão, né, um grande bastão, o famoso Big Stick. A política do Big Stick, como vai ser conhecida, vai ser a política de intervenção dos Estados Unidos no restante do continente. E isso não é teoria da conspiração, isso não é factoide, isso é fato mesmo. Você tem inúmeras provas, você tem evidências claríssimas desse tipo de intervenção, pelos mais variados motivos. Motivos econômicos, motivos territoriais são os mais comuns. Então vamos colocar aqui alguns exemplos. Agora vamos para o contexto agora do século XX e da Guerra Fria com relação ao intervencionismo estadunidense na América Latina. O Plano Condor, ou Operação Condor, é um desses exemplos. Ele foi uma tentativa dos governos sul-americanos, juntamente com a CIA, com a Central de Inteligência Americana, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, de frear o avanço do comunismo. Pelo menos essa é a linha geral da coisa toda. Tinha ocorrido a Revolução Cubana. Na Revolução Cubana você tem o Ernesto Che Guevara, o Raul Castro, Fidel Castro saindo como grandes heróis e se interpondo, colocando um ponto comunista vermelhinho a 100 quilômetros dos Estados Unidos da América. E isso vai gerar uma tensão muito grande. E sim, o Ernesto Che Guevara estava bem interessado em seguir a revolução socialista no restante do continente. Então havia contatos com os partidos comunistas, com células de esquerda e essas coisas em toda a América do Sul. Os governos, muito interessados em acabar com isso, né, em frear esse avanço, eles vão se organizar, eles vão criar bancos de dados. Naquela época não tinha computador praticamente, era tudo ainda muito novidade, esse negócio de informática quase não existia e era bem precária. Então, quando a gente fala banco de dados aqui, a gente está falando de arquivo mesmo, a gente está falando de uso de telefone e essas coisas. Então, eles criam um enorme banco de dados com os inimigos do Estado deles, ou seja, partidos políticos rivais, pessoal de esquerda, vai ser tudo colocado como inimigo dentro desse sistema. E aí a CIA vai intervir de modo direto e indireto. A Central de Inteligência Americana vai intervir, vai se colocar, por exemplo, fica bem evidente em várias ações. Você tem, por exemplo, na Argentina, assassinatos, você tem o golpe de Estado do Chile, e você tem aqui no Brasil o endosso do golpe de 64. Sem contar que existem circunstâncias estranhas na morte do João Goulart e do Juscelino Kubitschek, que demonstram, por exemplo, sabotagens e assassinato. Ou seja, você tem sim, isso não é invenção, isso não é teoria da conspiração. A Operação Condor ela foi descoberta
em vários países, e aí quando você descobre um, você sabe que está ligado no outro. Até hoje é uma mancha na política de vários países a operação, porque indica claramente que a política estava sendo exercida de modo autoritário, extremamente autoritário, porque você não ia ter um diálogo político, você ia matar, você ia desarticular na base da violência o seu inimigo político. Então isso é uma coisa típica de governos ditatoriais. E sim, os Estados Unidos da América vai patrocinar essas ditaduras. Inclusive a nossa ditadura, a ditadura chilena, são alguns exemplos. Mas tem outros pontos de intervenção. Além da Operação Condor, você tem outros momentos de intervenção na América. A América Central, infelizmente, é plena de golpes de Estado. Então ali você vai ter, no século XIX, né, a presença do governo espanhol, que é lá do tempo da colonização, que vai ser destituída, e aí você vai ter a inserção de várias repúblicas, né? Entre elas, né, a República junto com a Colômbia. E aí a Colômbia, ela dominava até a região do Panamá. Vamos usar o exemplo do Panamá. Dominava a região do Panamá. Os Estados Unidos vai fomentar o golpe de Estado dos panamenhos com relação à Colômbia, formando um país para eles poderem patrocinar a construção do Canal do Panamá. Outro grupo bem interessante citar isso, é a questão da American Fruit Company. Daí já vi cair em vestibular questões ligadas à American Fruit Company, que é, como o próprio nome diz, uma empresa de produção de alimentos, de produção de fruta. E eles vão ter um monopólio muito forte ali na América Central. Vão produzir muita fruta lá, em especial banana. E eles literalmente ditavam a política regional. E aí que vem talvez o norte desses movimentos que a gente vai estudar hoje, que é a questão do populismo e a questão da polarização política nesses lugares. Em 1944, populistas de esquerda assumem o governo guatemalteca. Assumem o governo bem no ideário socialista e colocando, né, que teria reforma política no país, que eles melhorariam as situações sindicais e principalmente, que é um norte importante para quase toda a América Latina, a questão do direito indígena. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma ideia de segregação do indígena com relação à cidadania. Enquanto na América Latina, o indígena não pode ser desagregado do que é a população. Lá, as populações têm profundas tradições indígenas. Linguagem, por exemplo, você vai ter gente falando Quechua, gente falando Aimara, gente falando Aruac, gente falando as línguas nativas originais em seu dia a dia em toda a América. O Brasil é uma das grandes exceções no contexto de linguagem, de dupla linguagem, né? De você falar mais de uma língua. E na América Central, principalmente, você tem os guatemaltecas. Você tem uma etnia indígena gigantesca que forma boa parte da população. E eles não tinham direito político. Então, quando em 44 vem a proposta e eles conseguem, né, uma eleição populista, tá? Vamos lembrar, populista, mas que sinaliza os direitos indígenas, a coisa fica interessante. Interessante para as camadas populares, porém desinteressante para a American Fruit Company, que utilizava literalmente esse trabalho barato, essa mão de obra super, super barata, ali para produzir, e ali pertinho do Canal do Panamá, podia produzir para qualquer lado. Então, os movimentos, né, principalmente o movimento de reforma agrária, que era completamente uma proposta desde lá do social, desde lá da Revolução Francesa, a reforma agrária tá, mas quem vai pegar a reforma agrária com muita força, a ideia, né, da reforma agrária com muita força,
são as esquerdas no século XX. Elas vão, inclusive, criar movimentos de desapropriação de terras indevolutas. Isso, por exemplo, aqui no Brasil tem o MST. Críticas ou não, a proposta central deles é a distribuição de terras. Tem muita gente que critica, tem muita gente que elogia, mas no geral o cerne é esse, é a distribuição de terras a pessoas que querem produzir nelas e querem usá-las, terras que não estão sendo usadas. Já ali na Guatemala, o país é minúsculo, então cada cantinho de terra conta. E eles vão desapropriar terras, por exemplo, da American Fruit Company. Os estadunidenses vão ficar bem pé da vida com isso e vão ajudar a derrubar o governo em 54. E a partir daí, eu nem vou entrar muito em detalhe, mas é simplesmente uma sucessão de golpes, contragolpes e eleições sendo derrubadas ou adquiridas. A Guatemala está nessa situação até hoje. As ondas políticas variam, mas um cerne é bem forte. As esquerdas estão bem focadas com as etnias indígenas e as direitas estão focadas com os descendentes de espanhóis e também com os interesses estadunidenses. Mas sempre se sinaliza lá uma luta social muito forte. É um povo muito orgulhoso. Eles têm, por exemplo, um pouco daquela identidade maia, por exemplo, eles têm a identidade maia deles, e eles desejam ardentemente um, um país mais livre, um país onde a identidade indígena deles não seja perseguida. Tanto que ultimamente teve muito problema lá com relação ao advento do protestantismo, né, do pessoal de igrejas evangélicas que estavam demonizando os cultos ancestrais e essas coisas. Sendo que lá tem um sincretismo interessante da religião cristã com a religião antiga dos povos pré-colombianos. É fascinante também. É um lugar também muito bonito, turisticamente. Então, eles lutam, né? Eles lutam bem forte, estão bem longe ainda de alcançar uma democracia adequada. A gente tem uma democracia boa aqui no Brasil, e apesar de todos os problemas que a gente tem com relação à classe política, pelo menos a gente tem um sistema funcional. Lá o sistema ele cai de vez em quando, se é que vocês me entendem. O México é outro caso interessante. Dos anos 40, ou seja, do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, eles tiveram um desenvolvimento econômico forte. Esse desenvolvimento foi chamado de o Milagre Mexicano. Porém, a gente tem que sempre lembrar que desenvolvimento econômico e industrial não quer dizer necessariamente melhoria na sociedade de um país. Ele pode vir acompanhado de um fenômeno chamado desigualdade social, o que é muito, muito comum. Ou seja, o aumento do PIB, do Produto Interno Bruto de um país, não quer dizer que esse país está indo bem. Quer dizer que esse país produz mais recursos. Isso não quer dizer que o dinheiro desses recursos ou os recursos em si vão para a população que o produz. Isso é um fato. Então, nesse período, né, apesar da prosperidade econômica, a fome imperava, a desigualdade social imperava e o México tentava, a população mexicana tentava sobreviver. Em 68, com as Olimpíadas, ocorreu um movimento de estudantes querendo expor ao mundo o que estava acontecendo e eles foram massacrados. Massacrados. Que é um massacre de Tlatelolco. Tlatelolco. Nesse massacre, estudantes foram atacados, alguns aparentemente foram fuzilados. E você tem uma comoção bem forte na época com relação a isso. Ou seja, o jovem mexicano querendo mudanças, ele foi brutalmente oprimido pelo governo que queria manter os lucros altos e a população lá embaixo. Vamos falar agora dos nossos irmãos, né? Dos argentinos. A Argentina, ela, desde os anos 40, né? Ela tinha o peronismo, né? O famoso peronismo, com Juan Domingos Perón, nacionalizando as indústrias, resolvendo pendências econômicas. Literalmente, o Perón é o Getúlio Vargas dos argentinos. Ele é o sujeito que vai ser extremamente popular e vai ser um cara que vai forçar a nacionalização e industrialização
do país. De novo, né? A gente não está falando aqui de melhoria da qualidade de vida no geral, mas a gente está falando aqui da melhoria econômica dos países latino-americanos. Você pode até pontuar bem o, o México, o Chile, a Venezuela, o Brasil e a Argentina como os principais países que vão ter esse avanço industrial. Alguns por causa da mineração, como é o caso do Chile, o petróleo, por causa o que é o Brasil e a Venezuela, o México com as indústrias automobilísticas, o Brasil também, a Argentina também. Então você vai ter uma melhoria econômica, ou seja, produto interno bruto, exportações e principalmente exportações, né? Vamos colocar isso também. O Chile, ele é, por exemplo, um grande exportador de minério para os Estados Unidos. Então, exportações normalmente elas acabavam caindo com a gente. Porém, você vai ter um vai e volta muito grande na Argentina. Não vou me prender muito aqui, é uma longa história, mas basicamente os peronistas eles vão e voltam do poder. O pensamento populista na Argentina ele está bem focado nos peronistas, no pessoal que segue as ideias do Juan Domingos Perón. E todas elas, né, foram se intercalando até 66. Em 66 você teve a instauração de uma ditadura militar na Argentina, que se manteve até os anos 80. Também, mais ou menos na época que a gente, eles em 66, a gente foi em 64, um pouquinho antes. E a gente terminou em 85, alguns colocam 90, né, mas 85, e eles terminaram mais cedo, em 83. Uma questão interessante é que o regime militar da Argentina se tornou instável, né, devido à derrota deles na Guerra das Malvinas. As Malvinas ou Ilhas Falkland são umas ilhas ali do litoral atlântico que a Argentina e a Inglaterra disputam o território. Cada um fala que o território é deles. E aí houve um confronto armado nos anos 80 entre a Argentina e a Inglaterra pelo lugar. A Argentina sai derrotada, mas mesmo assim leva uma surra, mas mesmo assim a situação continua tensa até hoje. Ninguém sabe exatamente qual é das Ilhas Malvinas ou Ilhas Falklands, você que decide. Provavelmente o pessoal das Ilhas Malvinas ou Ilhas Falklands prefere ficar do lado da Inglaterra. Sabe como é que é, né? Receber em euro seria muito mais interessante. Um dos motivos é estratégico, ou seja, uma base inglesa no Atlântico Sul. O outro motivo seria petróleo. Tem petróleo aí na região. É de baixa qualidade, mas tem. Enfim, a derrota dos militares argentinos, né, faz com que eles percam credibilidade e isso abre caminho para as vias democráticas na Argentina, que hoje é um país democrático e se mantém assim. E os Estados Unidos? Ele também tem esses vai e voltas? Politicamente, não muito. Os Estados Unidos, em termos políticos, ele é bem estável. Apesar de democratas e republicanos intercalarem o poder de tempos em tempos, como está acontecendo nesse instante, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda há indefinição sobre quem é o próximo presidente dos Estados Unidos, naquele processo eleitoral complexo deles, né, que dá muito trabalho e muita polêmica, porque o cara pode ganhar a eleição com menos votos 1 a 1, né? Então, mesmo assim, politicamente, eles são bem estáveis. Mas, socialmente, eles têm grandes buracos. Os Estados Unidos têm grandes buracos sociais. E é nesses buracos sociais que a gente vai mergulhar agora. A gente vai falar dos movimentos sociais dos Estados Unidos, em especial nos anos 60 e 70. Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai estudar é o que nós chamamos vulgarmente de movimento negro americano. Na verdade, você vai ter esses movimentos dos afrodescendentes, né, ou como a gente gosta também de chamar, afro-americanos. Os afro-americanos aqui na América do Norte, América Central, América do Sul, vai ter em tudo quanto é lugar. Mas o nome geral que a gente costuma dar é movimento negro. Então, o movimento negro, ele já existia desde o século XIX, com o pessoal que lutava contra a escravização das pessoas trazidas da África e seus descendentes. Tanto que a Guerra Civil Americana, a famosa guerra da segunda metade do século XIX, que matou 500 mil de estadunidenses,
ela tem também a ver com a emancipação deles, com o fim da escravização lá nos Estados Unidos. Porém, você tem uma segregação ainda se mantendo. Os negros americanos, eles não só, eles só estavam livres de fato, porém a cidadania deles estava muito comprometida. Eles não tinham tantos direitos quanto um cidadão branco, por exemplo. Então isso acabou, alto detalhe, não houve indenizações pelo fim da escravidão. E o pior, você tinha grupos antinegros nos Estados Unidos, e o pior, você ainda tem, mas no século XIX você tinha isso ativamente. Eu me recordo quando eu era adolescente e estava no 7º ano do ensino fundamental, eu peguei um livro de história e vi uma imagem parecida com essa que vocês estão vendo. A princípio eu pensei que era alguma coisa relacionada ao Halloween. Qual foi meu choque ao perceber que eu estava vendo uma imagem da Ku Klux Klan? A Ku Klux Klan é um grupo de supremacistas brancos, descendentes dos, do exército que lutou no Sul e que acreditava que a escravidão e o modo de vida sulista que eles estavam exercendo era o correto. E eles caçavam negros. Eles caçavam os negros. Eles iam nas fazendas, matavam as mulheres para que não nascessem mais negros. Eles falavam que eram os melhores amigos dos negros. É um grupo radical com orientação cristã e que a gente imaginava que tinha dado uma boa sumida, uma bela diminuída, mas infelizmente nos últimos 3, 4 anos aí eles têm voltado com tudo. É engraçado, né? Num país que ajudou a debelar um outro grupo extremista extremamente perigoso, que foram os nazistas. Nele você também tem, no seu cerne, na sua história, um grupo extremamente racista. No próprio século XIX, eles já foram considerados proibidos. Porém, nos Estados Unidos, as coisas elas continuam acontecendo mesmo embaixo dos panos. Às vezes até na frente de todo mundo, como é o caso de inúmeras manifestações da Ku Klux Klan que já eclodiram aí nos últimos anos. Inclusive, eles se consideraram radicais de extrema direita e eles se autodenominam racistas. Você tem, eu não estou inventando, eu vou ver se eu deixo uma reportagem para vocês aí do sujeito, ele fala com todas as letras, eu sou racista. O que no Brasil é crime você falar que você é racista, tá? Se você acha que você é racista e que você pode falar isso na rua, primeiro, você está precisando se tratar. Segundo, é crime. Você não pode ser racista. Você não pode declarar racismo. Isso é errado. Lá nos Estados Unidos existe uma legislação muito forte sobre liberdade individual. E infelizmente essas pessoas elas denigrem essa lei, acreditando que podem falar realmente qualquer coisa, inclusive que são racistas ou até mesmo nazistas. Misturado com a clã, você já tem grupos neonazistas. E normalmente é uma supremacia branca. Normalmente é um pessoal branco que acha a raça deles é pura e que a mistura racial é um erro, que os afro-americanos deveriam retornar para o continente deles, que eles são os verdadeiros donos da terra, que o Sul foi, na Guerra Civil Americana, o Sul perdeu a Guerra Civil Americana, que o Sul sofreu uma terrível perda e ele tem que ser ressarcido. Eles levantam a bandeira do General Lee, né, a bandeira que foi erroneamente colocada com a bandeira dos confederados. Eles levantam a bandeira do General Lee com orgulho, sendo que o General Lee era, como todo bom militar, um assassino. Todo bom militar de uma guerra, o cara era um assassino. E isso existe no mundo de vocês. A gente está em 2020. Quem vê isso aqui em 2030 é outra história. Mas isso existe no seu mundo. E sim, tem gente até no Brasil que acha isso legal. Porque, infelizmente, uma galera do sul dos Estados Unidos veio morar aqui, no Brasil, depois da Guerra Civil Americana. E o nosso querido Dom Pedro II foi esperar os caras de braços abertos. Por quê? Porque eles vieram? Porque aqui ainda tinha escravidão. Então, a luta contra a escravização
ela se mantém, minhas crianças, porque ainda tem gente que acha que é uma boa ideia. Portanto, essas pessoas precisam, primeiro, se tratar, e se elas cometerem o crime, elas têm que ser punidas, sim. Racismo é crime, racismo tem que ser combatido. Você não precisa ser tolerante com racista, você simplesmente manda prender. Nos anos 50 e 60, o movimento negro ele vai se expandir, principalmente com relação às leis de Jim Crow, que seriam leis ligadas à segregação racial nos Estados Unidos. O século XX chega e a sociedade afro-americana ela está acuada, ela está num canto da sociedade dos Estados Unidos. Eles têm os piores empregos, eles não têm acesso à universidade, eles não têm acesso à saúde pública, que já é pouca nos Estados Unidos. Eles não têm acesso a transporte adequado. Um exemplo bem famoso era uma lei que obrigava uma pessoa negra a ceder o lugar para uma pessoa branca no ônibus. Rosa Parks, famosa ativista e amiga do Martin Luther King, vai sofrer isso aí. E ela vai se recusar a sair do lugar e vai ser presa. O próprio Martin ele vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, você vai ter esses dois contrapontos super interessantes dentro da luta do afro-americano. Você tem o Martin Luther King e o Malcolm X. Então, Martin Luther King é esse senhor aqui, azulzinho aqui, esse senhor aqui. Malcolm X é esse senhor. O Martin, o pensamento, né, do Martin Luther King é um pensamento mais ligado a um pacifismo mesmo, a uma ideia de pacifismo, que vai beber um pouquinho das fontes lá do Mahatma Gandhi, né, o famoso libertador da Índia, que fala de uma revolução pacífica. Uma coisa ligada também à religião. Ambos são líderes religiosos. O Martin ele é evangélico e o Malcolm X vai ser islâmico dentro dos Estados Unidos. O Martin ele não fala muito da questão econômica. Já o Malcolm ele vai se considerar um socialista e um comunista, tanto que vai inclusive falar com Fidel Castro, conhecer o Fidel Castro lá de Cuba e tudo mais. Ele vai ser considerado inclusive um inimigo, né, dos Estados Unidos mesmo dentro de seu território, mesmo sendo um cidadão. Então, os dois vão ter propostas bem diferentes. O Martin, ele pregava uma integração. O seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho, né, ele fala de unificação. Ele fala de que um dia, ele sonha, né, ele sonha, que um dia ele verá os filhos dos escravizados com os filhos dos escravizadores juntos em irmandade. Já o Malcolm X diz que se o branco não tem a coragem de arrumar a própria casa dele, ou seja, se o branco não tem a coragem de mudar as regras para que os negros tenham cidadania decente, o branco não deveria ter uma casa, ela deveria queimar e ser destruída. Malcolm X falava abertamente que queria destruir aquela sociedade para erguer uma nova sociedade mais igualitária. É que os brancos não iam deixar. É essa a grande questão que ele coloca. A luta armada seria uma coisa que o Malcolm X incentivou. Que ele falou, não, é possível você ter uma nova guerra civil para fazer os negros finalmente serem livres. E o Martin falava que era possível perdoar toda aquela questão e melhorar a vida da população afro-americana. Independente do que você e eu acreditamos, os dois tinham ideias muito fortes, antagônicas, e os dois até se conheceram e trocaram amistosos comentários. Eles eles entendiam as diferenças do jeito de agir um do outro e sabiam que ambos buscavam o mesmo objetivo. E ambos tiveram o mesmo fim. Ambos foram assassinados. E até hoje, a morte dos dois é um pouco misteriosa. Provavelmente foram mortos por ativistas brancos racistas que queriam o fim disso. Porque o preconceito, minhas crianças, ele não tem a ver
com cor de pele. O preconceito tem a ver com diferenças econômicas, com opressão, com domínio. Se você tem uma população que é historicamente dominável, é fácil se manter no poder, você, seus filhos, seus netos. Então, a escravização do afro-americano, ela é uma coisa que ajuda isso. Vamos dar os exemplos dos Estados Unidos mesmo. A gente nem precisa vir no Brasil, que no Brasil é pior ainda. No Brasil a coisa não é boa nesse sentido. Fala-se que terra de tolerância, miscigenação. Não, não. Aqui é pior. Aqui é pior. Não nessa época. Nessa época aí era realmente uma parede entre as pessoas. Mas hoje em dia, se você vê a situação do racismo no Brasil, ela é terrível porque ela é muito velada, ela é muito oculta e ela é muito tendenciosa. Mas tanto a nossa quanto a estadunidense tem a ver com domínio e economia. Vou dar um exemplo. A maior parte da população carcerária dos Estados Unidos é negra. É porque o negro é mais bandido? Não. É porque aquela população acaba recorrendo ao crime com mais frequência. É porque a situação de vida é difícil e ela se desespera. É só um exemplo, tem 1000 exemplos de por que alguém se torna um bandido, mas todos eles passam por isso. Todos eles passam por questões de sobrevivência e questões econômicas. O Brasil, mesma coisa. É só olhar a população carcerária. É esmagadora homem, negro, numa determinada faixa etária, acho que é de 20 e tantos a 40. Uma faixa etária bem específica. Uma faixa etária produtiva, em que a pessoa normalmente está com família, tentando garantir o futuro dos seus filhos. Então, como é que o cara vai garantir o futuro dos filhos dele? Trancado. Então, de certo modo, você detém o crescimento da sociedade negra americana através de prisões. Isso é um exemplo. Nos Estados Unidos, realmente, as pessoas negras não podiam ir para a faculdade. O Martin e o Malcolm vão ajudar homens e mulheres a irem para a faculdade. Essas pessoas, quando chegam na faculdade, é horroroso. Você tem vídeo disso, tá? Você tem vídeo. Moças, né, andando na faculdade e os homens e mulheres brancos gritando e cuspindo, como se tivesse algo errado ali. Entendeu? Então é uma sociedade, sim, que precisa, que graças à luta do Malcolm X e à unificação do Martin, você tem uma sociedade um pouco mais igualitária. Ela não é igualitária. Os Estados Unidos se levanta como um ícone da democracia, mas vamos combinar. Os caras mal conseguem contar os votos deles, sem ter uma briga gigante, que é o que está acontecendo agora lá. Está tendo uma briga gigante porque os caras não conseguem contar os votos deles direito. E eles querem mandar o modelo de democracia deles para nós? Vamos cada país, né, construir seu próprio modelo democrático, o mais eticamente possível. E aqui a gente pode até analisar resultados, né? O Malcolm X, ele fomentou o surgimento de vários grupos, alguns muito interessantes, alguns bem perigosos. E o Martin também, mas o Martin, ele conseguiu um efeito imediato, ele conseguiu a suspensão das leis de Jim Crow. Nesse discurso do Eu Tenho um Sonho, no qual está a imagem dele aí, é sobre isso. Ele já está falando sobre o fim da lei Jim Crow. Mas vamos ver um exemplo dos anos 70, que é muito interessante também. Eu vou pegar uma moça que eu nunca passei para vocês. Senhores e senhoritas, Angela Davis. Essa senhora está viva, ela ainda é ativista dos direitos da mulher, dos direitos ambientais, feminismo, todas essas pautas interessantes aí, a Angela está aí dentro ainda. E ela começa, né, ativamente a ser uma revolucionária, né, contra a violência dos afro-americanos, por causa de atentados que a família dela sofreu e amigos dela sofreram durante a infância dela. E sabemos, né, que ela e outras pessoas estavam envolvidos com o famoso grupo dos Panteras Negras, que era um grupo de negros estadunidenses que montavam patrulhas armadas para proteger os bairros deles. De quem? De dois grupos básicos. Dos brancos que iam nos bairros negros fazer bagunça, atirar mesmo, e da polícia. Porque, usando o pensamento do Malcolm X colocava o seguinte, que era esquisito
os bairros negros terem mais patrulhas e mais crime. Isso só queria dizer uma coisa, que qual a única coisa que diferenciava o bairro branco e o bairro negro era a quantidade de policiais. Havia muito policial aparecendo no bairro negro. Isso só queria dizer uma coisa, que os policiais estavam envolvidos de alguma forma no crime. E isso você percebe, de certo modo, a violência policial americana é concentrada no afro-americano. Então você tem isso sim. Você teve esse ano protestos gigantescos porque você tem o vídeo da morte de um homem sendo esmagado, tendo o pescoço esmagado por um policial. Isso não é conter. Isso é homicídio. Isso a população negra americana ela vai reagir. E ela reage desde essa época. Então os Panteras Negras eram isso. Eles eram um grupo armado que ficava protegendo seu bairro, né, o seu gueto, e isso acabou migrando também para o crime. Temos detalhes de crimes, temos virou uma gangue, né? Vamos colocar, é uma gangue em alguns aspectos. Então você vai ter o envolvimento da Angela com esse pessoal. Ela vai ser presa e chega aí a, a se pleitear a condenação da pena capital para ela ser condenada à morte. Porém, a atuação dos advogados foi muito boa e ela consegue a liberdade e está aí até hoje, lutando pelos direitos das minorias, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo também. E agora vamos falar deles, do Exército das Flores, que é o movimento hippie. O movimento hippie, apesar de ser uma coisa muito musical, né, uma coisa muito ligada à musicalidade, ele tem muito de estilo de vida e muito de filosofia. E ele é um exemplo muito interessante de sincretismos culturais, não só religiosos, mas culturais. O movimento hippie, ele não começa nos Estados Unidos. Ele começa com algumas coisas na França, algumas filosofias na França, mas ele pega embalo mesmo nos Estados Unidos com a chegada, né, do pensamento oriental nos Estados Unidos. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã trazem não só soldados traumatizados, elas trazem também cultura daquelas regiões do mundo, da Índia, da China, do Japão, da Coreia. E nessa cultura você tem o budismo, você tem o shintoísmo, você tem a cultura hindu. A cultura hindu vai ser muito influente na construção do pensamento hippie. E aí é lógico, você tem os pensamentos de esquerda. E você tem o que eu chamo, tá aqui, outros, não só eu chamo, né? Quem sou eu, né? Mas você tem aqui o que nós chamamos de vácuo geracional. O vácuo geracional é a diferença de comportamento entre indivíduos de uma geração para outra. O quão você é diferente do seu pai, da sua mãe. Pensem nisso. O quão em atitudes, vocês são diferentes dos seus familiares mais velhos. O quanto você vê o mundo diferente dos seus pais. E o pior, o quão diferente é o mundo na sua visão para a visão dos seus avós. Quando eu falo visão, é a opinião mesmo, a sua opinião de mundo, a sua opinião sobre política, a sua opinião sobre música, a sua opinião sobre economia, a sua opinião sobre times de futebol, a sua opinião sobre álcool, sobre consumo de drogas, etc, etc. As diferenças, quando elas são muito fortes entre elas, nós chamamos de vácuo geracional. Então, o pessoal do movimento hippie, quando eles eram crianças, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado. Agora eles têm 20 aninhos nos anos 70 e eles nunca viram uma guerra, mas os pais deles lutaram guerras. Eles estão indo para a Guerra do Vietnã, que é uma guerra que vai durar 20 anos. E estão retornando de lá traumatizados. A guerra que falaram que era os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial que glamorizavam ela, eles estão levando os jovens americanos para uma guerra lá no Vietnã e na Coreia. E aí você tem literalmente a negação, isso é muito importante, esse é talvez o principal ponto do movimento hippie,
que nós chamamos de negação de padrão social, é a negação dos padrões sociais estabelecidos, ou seja, o hippie vai ser contra a ideia de uma família nuclear, uma família de pai, mãe e filho. Vai ser contra o capitalismo do jeito que ele está disposto. Ele é contra a propriedade privada. Ele é contra o consumo de carne. E por aí vai. Cada hippie é livre para negar o que ele quiser. E isso vai se misturar com os protestos contra as situações que a Guerra Fria trazia, coisas como testes de armas nucleares e a própria Guerra do Vietnã. Quando você fala assim, dá a impressão que é um movimento de moleque desocupado. Um moleque não tem nada para fazer, ele vai lá na floresta no fim de semana abraçar a árvore. Não. A gente está falando de universitários, intelectuais, escritores, políticos. Muita gente vai entrar no movimento hippie. Alguns muito, muito famosos, o que vai melhorar ainda mais a imagem do movimento, como é o caso dos Beatles, a banda de rock inglês, que ao entrar em contato com o movimento adora a ideia e eles vão se hipizando, eles vão ficando coloridos e isso só expande mais o sucesso deles. Tanto que o John Lennon ele vai ser um dos ícones da cultura hippie no mundo todo. Eu vou deixar um clipezinho do John Lennon muito bonitinho que eu passei para vocês no nono ano, legendadinho para vocês lembrarem bem. Então, esse aí é o movimento hippie. E é isso, minhas crianças. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto que o normal, porém ele tem um apanhado geral aí de tudo que é necessário. Vou deixar também vários mini documentários aí, depoimentos e coisas legais para vocês verem junto com este material. E é lógico, vai ter uma perguntinha. Se você entregar a perguntinha no prazo estabelecido, 2 pontinhos, se tiver certo. E vale 1 pontinho se você entregar depois do prazo, ok? Esse vai ser o combinado para isso. Vocês vão ter 15 dias para poder fazer valendo 2 pontos, tá bom? Esse aqui é o nosso penúltimo vídeo, então façam sua lição direitinho e não percam o ritmo. Esse aqui é o penúltimo. Na próxima aula a gente vai falar de tendências do mundo atual. O fim da Guerra Fria, né? O fim do conflito ideológico da Guerra Fria e as tendências que fomentaram os anos 90 e os anos 2000, tá bom? Essa aula vai ser dupla, inclusive, vai ser tanto para vocês quanto para o pessoal do nono ano, tá bom? Então, fiquem bem, usem máscara, usem álcool em gel e até mais.